Olá, sejam bem-vindos à nossa nova temporada do podcast Liderança Além dos Resultados. Eu sou o Matheus Vilon, host nesse podcast. Estamos iniciando essa nova temporada com Adeildo Nascimento. Seja muito bem-vindo, Adeildo. Obrigado pela tua disponibilidade e possibilidade de estar aqui junto com a gente. Obrigado, Matheus. Eu estou aqui feliz e honrado participando da abertura da nova temporada, abrindo a nova temporada. Obrigado, um prazer. Legal. E estávamos aí ansiosos para iniciar essa nova etapa e começar contigo aqui. Com certeza vai nos trazer conteúdo e sorte e prosperidade para essa nova temporada. Amém, amém. Né? E falando um pouquinho aqui do Adeildo, né? Fizemos um resumo aqui do currículo. Adeildo, que já é parceiro nosso há muito tempo, a gente vai falar sobre isso depois. Mas o Adeildo é economista com especialização em liderança e desenvolvimento de times, com carreira marcada por papéis de destaque em gestão de pessoas e cultura organizacional. Ele atuou como executivo de RH em empresas como HSBC, GVT, entre outras, liderando iniciativas estratégicas e programas de desenvolvimento. É empresário, consultor, palestrante, mentor e professor, com foco em transformar culturas organizacionais e potencializar resultados por meio de liderança e gestão de times. Ele também é fundador da Dell Consultoria, onde assessora líderes e organizações em transformação cultural, performance e desenvolvimento humano. Autor do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho e coautor de outras várias obras de destaque sobre liderança e futuro do trabalho. Adeildo vive com a sua esposa Josélia e é pai do João. Mora atualmente em Curitiba, Paraná. Então, iniciamos essa caminhada aqui com o Adeildo já há um tempo, né? Eu me lembro do primeiro evento que fez conosco online. Foi mesmo. A gente fez um... Eu não lembro agora como era. Não era na pandemia? Não era... Foi final da pandemia, né? Era um híbrido. Era um evento de tendências que a gente fez. E aí caiu uma barreira. Eu acho que já era depois da pandemia, mas caiu uma barreira, tu não pôde vir presencial. Verdade, conectou. Tu fez online. Foi o nosso convidado online naquele dia. E depois disso a gente já fez outras histórias. E hoje a gente está aqui para falar sobre cultura, liderança. E o tema do nosso podcast, que é Liderança Além dos Resultados, que quer dizer, entre outras questões, né, tentando resumir, que a liderança gera impacto de uma forma que nós não conseguimos mensurar. Ou, claro, mensuramos algumas delas, mas muitas são imensuráveis. E quando a gente fala de cultura, a gente também está nesse meio ambiente que é falar de tangíveis e intangíveis, né? Mas com essa longa trajetória que você tem, Adeildo, como que você caiu, né, nesse universo da cultura? Como que você começou, se identificou de fato com esse, vamos dizer, esse universo e ao mesmo tempo essa área de conhecimento e de transformação que é tão importante, chamada cultura organizacional? Pô, legal. Bom, acho que o ano era 2011. 2011 foi o ano da virada, foi o ano que eu deixei a carreira executiva, comecei a empreender, mas no começo, antes de efetivamente fundar a Dell, que também foi fundada no final de 2011, cara, aquela ideia de que você sai e você quer... Quando você está dentro da empresa, você vive o mundo da sua empresa. Em 2011, eu sempre fui um cara extremamente curioso, intelectualmente falando. 2011, 12, eu li demais, cara. Eu pesquisei, eu viajei, eu fui fazer curso fora. E uma das tendências que eu já via naquela época era a dita humanização no mundo do trabalho. Que a gente estava saindo do modelo de head count para o modelo de mind count. Ou seja, o capital intelectual começava a valer mais. Era o início da transformação, chegada das .com, novas tendências e tudo mais, efervescente. Hoje está muito mais, né? Quem diria? E aí, quando eu fui estudar tudo isso, cara, eu barrei com espiritualidade, que foi um tópico que eu desenvolvi, comecei a escrever e fiz palestra. E na questão da cultura organizacional, aparecendo como um diferencial competitivo. No mundo de comoditização, ou seja, tudo estava tendendo a se comoditizar, e o mind count, o capital intelectual, vindo à tona. E cultura era a bola da vez. Só que no começo, lá entre 2011 até 2015, não estava na vibe que estava agora, porque não tinha chegado o movimento de startups. Mas isso já estava engavetado, eu sabia que essa era uma tendência. Quando chegou o movimento de startups, aí a gente começou a trabalhar mais fortemente com o desenvolvimento de cultura. Lemos tudo que tinha no mercado, estudamos tudo que tinha no mercado e começamos a aplicar.
E o desenvolvimento da Dell e o meu desenvolvimento em cultura, ele foi muito, cara, de vida prática. A gente começou a ver que os modelos que existiam não davam certo, que eles não aterrizavam. A gente foi ver que eles eram extremamente acadêmicos. A gente foi ver que o Brasil é uma coxa de retalho, porque no Brasil você tem o estado da arte de empresas que são unicórnio, multinacionais, e o Brasil tem trabalho análogo ao escravo ainda. Sim. Então, assim, você tem diferentes percepções com relação ao trabalho, diferentes modelos de empresário. E aí a cultura dentro da Dell e da minha atuação, ela foi sendo moldada e nós fomos desenvolvendo um método de diagnóstico, método de desenvolvimento e construção de cultura, até chegar no dia que a gente tem hoje. A pandemia colocou quase tudo por água abaixo em termos de empresa, porque foi uma época de consultoria, né? A gente passou altos bocados, né? Sim, momentos complexos. Complexos, né? Não tinha dinheiro para pagar as contas, tal, consultoria, todo mundo cortando os contratos. Mas o interessante é que no pós-pandemia, aí cultura organizacional veio com muita força. Sim. Porque as empresas que tinham cultura forte no processo da pandemia passaram incólumes ou sobreviveram em mercados. E aquelas que não tinham, pô, a gente viu tudo o que aconteceu. Não conseguiam trabalhar em modelo remoto, o microgerenciamento matava, não tinha processo, não tinha cultura. E aí, pós-pandemia, o boom. Então, hoje, a gente cresceu bastante. Cultura definitivamente veio à baila. Hoje... Tá no hype... No hype total, cara. E a gente tá surfando muito bem essa onda. Então, foi mais ou menos essa toada aí. Legal. E aí, como você falou também, né? Falar de cultura organizacional no Brasil é um grande desafio, porque o Brasil é um país continental, a gente tem realidades... Nós estamos aqui num microsistema que é o Sul, né? Uma bolha aqui, né? Em especial onde a gente está fisicamente, que é o litoral de Santa Catarina, tem uma característica muito específica de economia, de crescimento, etc., e de gestão. Apesar que mesmo, né, você comentou que está vindo de Lages, daqui até Lages a gente tem vários ambientes de cultura. E se a gente vai navegando, seja para o sul ou especialmente para o norte, que tem muito mais estados, nós temos realidades que são muito diferentes, né? Em todos os sentidos, sem juízo de valor. Então, falar de cultura no Brasil sempre foi complexo, e de cultura organizacional também. Porque a gente tem de tudo, literalmente tem de tudo. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e não está muito habituado com esse tema... inclusive, a gente teve algumas perguntas, né, que foram lançadas pelo Instagram. Uhum. E uma das perguntas que veio era essa, né? Qual é a diferença entre cultura organizacional e clima organizacional? Essa pergunta é fantástica. Até porque, né, diga-se de passagem, a cultura vem tendo muito mais importância do que o clima. O clima, desde lá de década de 80, até um pouco antes disso, né? Os modelos de avaliação... de as modelo de trabalho, pesquisas de clima. Sempre foram, quando falava de pesquisa dentro do ambiente organizacional na área de RH, era pesquisa de clima. Era clima. E ainda tem muitas, assim, a grande parte do mercado ainda aposta no clima. Mas depois veio o engajamento, né? A pesquisa de engajamento e agora as pesquisas de cultura, né? Bom, então, diferenciais básicos, né? O clima está baseado em percepção, em sentimento, em emoção. A cultura está baseada em crenças e valores. O clima é cada vez mais volátil. Assim, o clima muda abruptamente. Então, no passado ele era até mais perene. Hoje, com o nível de turnover que algumas indústrias têm, cara, você faz uma pesquisa de clima hoje, comércio, por exemplo, que tem turnover de 60%, 70%, o que você fez lá já não vale, mudou as coisas, é impactado pelo meio. A cultura, ela é perene e ela é lenta em termos de transformação, né? Então, essa eu acho que são as grandes diferenciais básicos. Mas o mais importante, o clima é a média da percepção geral da galera e você pega o clima de baixo para cima. Você está pegando o colaborador e vendo o clima. A cultura é top-down. A cultura é o que o fundo quer, é o que o empresário espera, é o que o CEO deseja, e você permeia isso com técnicas, né, de desenvolvimento cultural, que isso permeia. Então, hoje, a cultura ela está se colocando com muito mais importância do que com o clima, por conta de tudo isso que eu falei, né? O clima cada vez mais volátil. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai soar meio provocadora, mas as empresas que se preocupam muito com o clima começaram a ficar refém de colaborador.
E é cada vez mais difícil você conseguir constituir um clima num cenário de heterogeneidade absurda, porque você tem N gerações, pessoas com visões de mundo diferentes e tal. Sim. Então, o clima começa a perder essa importância, não que ele não seja importante, mas ele perde a prioridade, a primazia, e a cultura vem adiante. E aí o clima acaba sendo o subproduto da cultura. Então, em linhas gerais, é isso. Se fosse apostar, e é que eu falo, se fosse apostar no futuro, aposta em cultura, não aposta em clima. Até porque as estações têm tempo para começar e terminar, né? A gente sabe que vai mudar, né? É isso aí. O dia, tanto em 24 horas quanto em um mês ou em 12 meses, a gente já sabe que vai ter mudanças significativas, mas a cultura, ela se transforma numa outra medida. E você falou uma coisa super importante quando citou a pandemia, né, como referência de que as empresas que tinham uma cultura forte conseguiram transpor a pandemia com mais adaptabilidade e melhores resultados. Uhum. Inclusive tem uma pesquisa que eu gosto bastante quando a gente fala de cultura, que é uma pesquisa mais antiga, que foi feita nos Estados Unidos, um estudo longitudinal de 10 anos, que pegou, dentre esses 10 anos, a crise de 2008. Subprime. Isso, e aí eles compararam, né? Foi baseado... Tem algumas que validam, mas a mais conhecida é baseada nas 100 melhores do Great Place to Work, nos Estados Unidos, que é, né, onde o Instituto tem uma força ainda mais significativa que no Brasil, que eles comparam com as empresas, as 500 melhores, né, da SP. Então, a gente tem ali um ganho aproximado de valor de ação em torno de 40%, se eu não me engano, 30% a 40% ao longo desses 10 anos. E um dos indicadores que eles conseguiram perceber é que quando teve a crise de 2008, essas empresas recuperaram muito mais rápido. Mais rápido, né? No pós. Ou seja, né? Então, quando a gente fala de que cultura gera resultado tangível nesse caso, a gente está falando de recuperação e de desenvolvimento e resultado financeiro, inclusive, contínuo, né? E de longo prazo. É isso aí. Perenidade, né? É isso aí. Por isso que a cultura ela é perene, ou seja, ela não sofre os impactos do clima. Então imagine que num subprime, o clima estava péssimo para todo mundo. Só que a cultura instalada estava lá nas empresas. A cultura ela é a mesma, o clima estando bom ou estando ruim. Sim. A cultura é a mesma se você está fazendo layoff ou se você está aumentando o quadro. Então ela está lá. Por isso que hoje desenvolver cultura dá mais segurança para o empresário, para o fundo, do que ele ficar medindo o clima. Você sabe que até em alguns clientes essa discussão sempre vem à tona. Quando nós damos diagnóstico de cultura, a gente dá o diagnóstico para o dono, né? E até um ponto importante aqui para falar. Projetos de cultura não são projetos do RH. Projetos de cultura são projetos do dono. São projetos do fundo, do empresário. Se você delega isso para o RH... ferrou. É um ponto que a gente vê que dá errado quando o dono não se apropria disso aí. Sim. E quando a gente começa a explicar o modelo de cultura, como eu diagnostico, como que eu implanto, invariavelmente, nos casos, tem uma discussão do dono e do empresário com o RH sobre a questão de clima. Porque o RH, normalmente, ele tem como meta o clima e não como meta a cultura. Sim. Porque é uma competência nova também, Matheus. Uma boa parte dos profissionais de RH, e eu sou profissional de RH há quase 30 anos, não sabe o que é um projeto de cultura organizacional. Ele não sabe como orquestrar um projeto de cultura e ele não sabe quem são os stakeholders, ele não sabe como projetar e como construir essa cultura ao longo do tempo. Porque é uma competência nova, né? Então, é isso que está acontecendo hoje no mercado. E, além disso, a gente tem um fator que não só... Tanto o RH quanto o dono não sabe, né, desse tema cultura, e ele é um tema de longo prazo. E nós temos uma cultura imediatista. Total, cara, então, total. Por um lado, também o RH é cobrado por resultado no curto prazo. É isso aí. Então, ele é, né, naturalmente orientado para o curto prazo, assim como todos os gestores, em geral, são, por estarem envoltos na operação, por estarem conectados com indicadores que são mensais e anuais no máximo. E cultura, a gente está falando de um indicador que né, necessariamente vai 2, 3, 4, 5 anos. Quanto maior a empresa... A gente conseguir considerá-lo, né? E quanto mais passado a empresa tem, mais difícil é um projeto de cultura. E por que eu digo isso? Porque hoje a gente é contatado lá na Dell e nos pedem propostas de projeto de cultura. Várias vezes a gente manda a proposta de projeto de cultura para o cliente
E o próprio RH nos liga e fala assim, não entendemos sua proposta. Porque ela não bate com outras que a gente recebeu e é muito mais caro. E aí quando a gente vai comparar, algumas consultorias que não são especializadas em cultura mandam, por exemplo, um projeto de cultura, vamos fazer um workshop com o pessoal para definir missão, visão e valores. Isso não é um projeto de cultura. Vamos fazer um projeto de assessment, não é projeto de cultura. Vamos fazer um treinamento e desenvolvimento dos líderes, não é projeto de cultura. Projeto de cultura, por exemplo, você não consegue desenhar a cultura-alvo antes de saber qual é a cultura que você tem hoje, porque você não consegue explicar para o dono, se você não tiver essas dois marcadores, qual é o esforço que ele tem que fazer num projeto de cultura. Então se investe muito hoje em projetos que não são projetos de cultura, coloca o tema até com desconfiança dos empresários que já passaram por projetos que dizem ser de cultura, mas não são. E a gente fica nessa situação. Então, quando a gente vê, por exemplo, chega num cliente e a gente vê essa visão imediatista, a gente normalmente não segue com o projeto, né? Projetos de cultura realmente não são projetos de curto prazo. Vem aqui fazer uma palestra pra gente mudar a cultura. Cara, se fosse fácil assim, né? Não, o melhor pedido, né? Vem fazer uma palestra motivacional que mude a cultura. Aí é missão impossível. E quando você chega numa empresa, Adeildo, e começa a fazer o diagnóstico, né? Que sinais você percebe que naquela empresa tem uma cultura forte, uma cultura bem estabelecida, ou o contrário, né? Que não existe essa clareza ou até mesmo existe uma entropia, né? Aí tem uma questão importante que é, primeiro, a gente conceituar o que é uma cultura forte. Porque cultura vai existir em qualquer lugar. Se você cuidou dela estrategicamente, você consegue mensurar, acompanhar ela e saber se ela está tendo resultado. Mas se você não fez isso, tem uma cultura instalada que nasceu lá organicamente. É que nem mato, nasceu a cultura e ela está lá. Mas o que é uma cultura forte? A cultura forte é a que sustenta o plano estratégico de qualquer empresa. Então, se você chega numa empresa e essa empresa, ela tem, ou seja, ela está cumprindo o que a gente chama de lacuna de desempenho e estratégia, que é aquilo que eu projetei no meu plano estratégico, eu estou conquistando e de uma maneira mais fácil, sem fricção, é um sinal de que a cultura daquela empresa está bem constituída, mesmo que ele não cuidou dela. Às vezes é por sorte, nesse caso é sorte. Então esse é o primeiro ponto. Se eu estou conseguindo atingir meus objetivos do jeito que eu estabeleci. E aqui entra objetivos, não é simplesmente os objetivos de P&L, de receita, de faturamento. Quer ver um exemplo? Teve um cliente nosso que quando a gente foi atrelar a cultura no resultado, sabe qual que era o resultado que ele queria? Tirar férias. Ele falou assim, sabe o que eu quero com um projeto de cultura? Porque a gente investiga, tem um workshop, vamos cutucando o dono até ele falar a verdade, né? Então, assim, o que você quer com isso? Tem uns que falam, eu quero enfeitar a noiva porque eu quero vender a empresa, eu quero fazer um exit, eu quero bater meus concorrentes. Mas teve um dos nossos clientes que falou assim, sabe por que eu quero um projeto de cultura? Porque o meu plano estratégico é tirar férias. Eu tenho essa empresa, fundei ela há muito tempo, sou rico, tenho muito dinheiro, não consigo nem usufruir do dinheiro que eu tenho porque essa empresa me suga. Eu falei, cara, vamos fazer um projeto de cultura, de profissionalização da sua empresa, de descentralização. Para quê? Para que você tire férias. Como é que eu sei se esse projeto deu certo? Passaram-se 2 anos do projeto de cultura, ele manda uma foto embarcando no avião com a família dele tirando férias. Deu certo. Tava lá o indicador. Isso é uma cultura forte, é uma cultura que suportou o que ele queria. A gente já teve clientes onde estava numa rota de falência. Endividamento aumentando, margem perdendo o mercado. E a cultura é uma cultura fraca, porque ela não suporta nem o básico, que é ter lucro. Sim. Então, quando a gente entra, a gente aplica modelo primeiro para diagnosticar e depois criar a cultura de alta performance. O que a gente começa a mensurar? O meu endividamento está diminuindo? A minha margem está aumentando, minha receita? Cara, a cultura está fazendo o seu papel. E tem um outro viés que eu acho importante também, é quando existe uma coerência entre o que se fala e o que se faz. Porque isso aí olhando para bem-estar, para a saúde dos colaboradores, para engajamento, né, e retenção de talentos. Um ponto que muitas vezes a gente percebe nas empresas é essa discordância daquilo que está na parede ou no discurso com aquilo que de fato move as decisões. Porque cultura
E valores, na minha visão, é aquilo que faz com que as decisões sejam tomadas de forma coerente, né? Para mim, e naquilo que eu estudei, me baseio, obviamente, uma empresa que tem um olhar para valores organizacionais e vive os seus valores, ela toma decisões pautadas nesses valores. E muitas vezes a gente vê uma discordância, né? No evento, ou na palestra, ou na festa de final de ano, um discurso, mas na prática existe uma outra vida. E aí começa a conversa de corredor, as piadas, né? A zoeira e aquela manifestação da cultura que não está nos eventos formais, mas que na informalidade você percebe uma insatisfação e, ao mesmo tempo, um diagnóstico que a própria... né, os próprios colaboradores, a galera tem consciência, né? Então, e aí como é que nasce isso? Geralmente nasce de um projeto de cultura que nasceu errado. Então, assim, imagine o seguinte, imagine que uma boa parte de empresas fazem isso. Vamos fazer um workshop de 2 dias, imersão com o presidente, com os diretores, para a gente definir os valores da nossa empresa. Eles nascem de forma estética. Assim, o que nós queremos? Queremos inovação. Inovação é legal, põe inovação aí. Nós queremos ser acolhedor. Nós queremos ter foco no cliente. E é um brainstorming, é um olhar, claro, o que o mercado está pedindo, escreve na parede. Quando a gente vai diagnosticar, a gente vai ver se efetivamente esses valores estão aplicados no dia a dia. Então, vou fazer usar um exemplo claro. Inovação. Cara, inovação está aparecendo... 10 em cada 10 empresas colocam lá que a gente é inovador. Quais são os traços característicos de uma cultura, ou de uma empresa que tem cultura de inovação? Por exemplo, uma empresa que inova não tem hora extra. Nível de hora extra de empresas que têm inovação é baixíssimo. Por quê? Pressupõe que a pessoa tem tempo para pensar naquilo que ela está fazendo e refletir se ela vai melhorar ou não. Outro ponto. Empresas que são inovadoras, culturalmente falando, o nível de cultura geral de todo mundo é altíssimo dentro dessa empresa. Porque a inovação nasce da congruência e interdisciplinaridade, né? O cara tem que ter estofo intelectual. Aí imagine que você chega numa empresa, as pessoas têm um nível intelectual mais baixo, a sofisticação na discussão é baixa, a régua de governança é baixa, ou seja, o dono toma decisão tática operacional, as pessoas estão mais acomodadas e apáticas. Então, quando a gente traz no diagnóstico tudo isso, a gente mostra para o cliente e fala assim, olha, você não tem cultura de inovação, mas está na parede. Quer ver outro? Excelência. Pessoal, valor de excelência. Esse é um caso emblemático que a gente tem de um cliente que a gente fez o diagnóstico. Ele não cortava a grama, Matheus. Assim, a gente não conseguiu achar a empresa, porque o mato na frente era tão alto que estava tapando o número, então você não achava. E no diagnóstico a gente mostra isso. E daí a gente falou assim, olha, cultura de excelência, ela é régua altíssima. Você não corta a grama. Ele ficou muito bravo. Muito mesmo. Doeu. Só que o que aconteceu 2 semanas depois? A grama estava cortada. Então ele começou a prestar atenção naquele valor que ele colocou lá, se aquilo era uma verdade ou não. Outro caso emblemático, eu gosto de contar a história de cultura, né? Lembra o caso recente da Ingrid Guimarães, que estava voltando, acho que foi ao United, American, né? O United, não lembro, uma das duas. Ela estava voltando, foi rebaixada, né, de classe, gerou toda aquela polêmica porque o post dela viralizou. Quando aconteceu isso, o que a gente fez? A gente entrou no site, se não me engano foi a United. A gente entrou e foi ver o código cultural e os princípios e valores que estavam lá. Sabe qual que era um dos princípios? Pode ser que ainda esteja lá. Foco no cliente. Tornar a United um lugar acolhedor para todos os nossos passageiros. Então, na parede estava lindo, tava lá. Na experiência isso aí, não acontecia. Quer ver outra questão que a galera faz, né? E aqui, às vezes tem que ter cuidado, né? Tem o corte, mas tem o pessoal que usa táticas. Bom, eu vou falar aqui. Pessoal, vai. Aqui o podcast tá liberado, Depois eu vou ser cancelado. Só vai ser transmitido depois das 6 da tarde, então... Não, mas é que o pessoal pega lá assim, eu vou implementar uma cultura de foco no cliente e eu vou usar o jeito empresa tal de deixar o cliente feliz. Uhum. Tem um aí que é famoso. Cara, a cultura dessa empresa que eles estão querendo copiar tem uma estrutura, por exemplo, de alta autonomia para a pessoa da ponta para resolver o problema do cliente.
Aí você chega num cliente... Você não falou, mas eu vou falar o jeito Disney de atender. o clássico jeito Disney de atender. Cara, ou de então, satisfazer, assim, de encantar o cliente, né? E tem um monte de gente aqui, nada contra. Você vai lá, você faz o treinamento, você vê as técnicas, só que a tua estrutura organizacional, teu modelo de recompensa e reconhecimento, de recrutamento e seleção, não parece nada com a Disney. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o treinamento, bobeou, você vai deixar o teu colaborador pé da vida. Porque mais crítico, porque ele queria ter aquela autonomia, né? Então, assim, o que acontece lá na Disney? Os caras têm autonomia para resolver o problema do cliente, inclusive com grana. Do tipo de dar um brinde, de dar um ingresso, de resolver, de dar outro brinquedo. Ele tem autonomia lá na ponta. Aí nós chegamos em algumas empresas que dizem que tem foco no cliente. Só que daí, o primeiro nível de atendimento fala assim, ó... Tenho que seguir o script aqui, não dá para fazer. Eu passei por isso esses dias. Eu não vou falar aqui para não cancelar. Eu sou cliente de uma empresa que me disse que eu sou Platinum. Ela falou, porque eu uso bastante, quase toda semana, falou que eu sou Platinum. Eu tive um problema com essa empresa e fui tentar resolver. Eu fui tratado do mesmo jeito que qualquer um. E eu perguntei, falei, cara, por que? Tem alguma diferença isso aqui? O cara que estava me atendendo na ponta falou, tem pouca. É igual o cobre. Platino é tipo cobre, assim, metal barato. Eu também, agora falando, eu me lembro de uma situação que a gente estava num cliente também, e aí chegamos para fazer o evento, escolhendo as salas do evento. Aí tinha a sala inovação. Eu falei, não, vamos conhecer a sala inovação. Né? Normalmente você imagina, né? Uma sala estilo quadro em todos os lados, data show. Aí chegamos na sala, uma mesa que dava 3 dessa daqui, com um fio embutido no meio e as cadeiras em volta. Ou seja, não tinha como mexer a mesa, o espaço em volta era curto. Então a sala de inovação era uma mesa estilo reunião da ONU, assim, padrão, né? Isso. Reunião, e com uma cadeira grandona na ponta. Só faltou ter um trono de rei na ponta para mostrar quem é que tomava a decisão final. Então, às vezes, a gente encontra essa incoerência, né? São símbolos, né? E como você falou, isso acaba virando... A gente, quando faz o diagnóstico, a gente pesca tudo isso. As caricaturas, as piadas, toda essa idiosincrasia que se gera quando você fala uma coisa e vive outra, né? Então isso é pior, é melhor não falar do que falar e viver o contrário, né? Sim. Quem está nos acompanhando aí, nos ouvindo, vai conectando aí já com a sua realidade, porque né, esses exemplos são ótimos porque vai ajudando as pessoas a desvendar essas questões da cultura, e logo mais a gente fala um pouquinho de forma didática, como que você pode fazer uma primeira análise da cultura da sua organização. Mas eu queria voltar, Adeudo, nessa questão dos resultados e também atrelar isso à liderança, né? Você trouxe que na definição de cultura versus clima, a gente está falando de um modelo que é top-down, ou seja, a liderança tem um papel determinante na cultura, partindo do princípio também que cultura se percebe pelos valores e crenças, a liderança acaba disseminando, validando, reconhecendo, priorizando muitas vezes determinados valores e faz com que a cultura seja vivida, né, de ponta a ponta. Como que você vê quando a gente fala de transformação, ou uma palavra que eu gosto também bastante é de evolução cultural, porque não existe, né, eu tenho a cultura água, agora vai virar a cultura café. Não, existe uma evolução para isso, né? Não tem como substituir cultura. Às vezes as pessoas têm essa... Não dá saltos. Essa visão, né? Até fazendo um parênteses, quando eu fiz a minha formação em cultura, foi acho que 2019, se eu não me engano, uma das coisas que eu estudei bastante foi a aquisição, né? A ideia de você fazer diagnóstico de cultura para compra de empresas. Ou seja, como que eu escolho se eu compro uma ou outra, ou até mesmo, né? Às vezes a gente sabe que negócio não espera o diagnóstico, mas assim, comprou. Vamos ver como que está o match cultural dessa organização. Perfeito. Para ver como que a gente vai lidar com a conexão de cultura, o aproveitamento da cultura. E é um exercício, né? Parece óbvio, mas muitas vezes as empresas e grandes fundos negligenciam um estudo cultural e gera... perda de valor. Ao invés de criar valor, perde valor. Perde valor, perde conhecimento, gera... né? O mais interessante ainda é quando compra um concorrente. Aí a gente traz todo um histórico de conflito. Total. Não reconhece elementos da cultura que são valiosos e... enfim, então tem, né? Depois a gente pode trazer algum case nesse sentido. Mas voltando à pergunta, na evolução cultural, como que você percebe o papel da liderança? Ele é fundamental. Tanto que tem, assim, ó, por que desenvolver cultura
Vou falar outra coisa aqui que pode soar chocante, mas não é. Em projetos de cultura, o colaborador importa pouco. Porque, segundo os estudos, né, e os estudos de cultura que já vêm desde a década de 70, 80, o Schein, Hofstede, todos eles falam de massa crítica. Ou seja, eu não preciso ter 100% dos meus colaboradores engajados com a cultura. Nem vou ter, isso é utópico. Agora, se eu tiver uma massa crítica de 20%, 30% de pessoas engajadas, elas transformam. Porque daí é o efeito manada. Você tem lá a curva, o pessoal da ponta aqui vai puxar, o meião vai junto, transforma. Agora, qual que é o papel da liderança? Aí não pode ter ruptura. Porque o líder, ele carrega o peso de ser a empresa para o colaborador. Quando eu tenho um líder desengajado da cultura, ele é um sabotador. Ele é o fogo amigo. E aí não tem o que fazer. Aí, dependendo do movimento que você quer fazer na cultura, se ela for necessária e rápida, você tem que desligar líderes. Não tem outra alternativa. A gente fez um projeto grande nessa linha que você falou. A gente foi contratado pós-fusão de duas empresas. Um caso internacional até que a gente trabalhou. Eles criaram uma ideia de projeto de criação de valor, juntaram as duas empresas com cultura diferente e estavam perdendo valor. Aí nós entramos, fizemos o diagnóstico e entregamos para o CEO América, dizendo assim, ó, você tem duas culturas em rivalidade. É por isso que você está perdendo valor. E aí, quando a gente foi descobrir e investigar mais, mapeando stakeholder, tinha um stakeholder de liderança extremamente importante que estava bagunçando todo o coreto. E aí, numa reunião de conselho, o presidente perguntou pra gente lá na Dell, falou assim, ele é coachable? Ou seja, tem tempo, a gente consegue transformar ele? E a nossa resposta é, no curto prazo, não. Aí o que ele fez? Desligou. Tem que tirar. Então, quando você tem lideranças desengajadas, o projeto ele fica ruminando, ele não vai adiante. Então, o primeiro stakeholder que tem que se apropriar e se engajar é o dono. Ele se apropriou, se engajou, ele sabe dos desafios, ele topa fazer. Aí a gente tem que trabalhar nos níveis de liderança. Quanto maior o cargo e o poder que um líder tem, maior é o efeito dele na cultura. E se ele é um efeito nocivo, você vai ter que tomar decisões difíceis, né? Tem aquele livro bacana do Ben Horowitz lá, né? O lado difícil das decisões difíceis. Ele fala que no final das contas, a cultura, no final, né? No frigir dos ovos, é a relação que o dono tem com as lideranças e como é que ele trata isso. Por isso que hoje, né? O pessoal leva muito tempo, surgiu aquela máxima, né? Demore muito para contratar e demita rápido. Porque a partir do advento da cultura, a escolha de executivos começou a vincular muito a fit cultural e a adição cultural. Qual é o efeito cultural que eu vou ter trazendo essa galera para dentro de casa? E não é que a competência não é importante, é que competência virou commodity. Sim. O cara tem que ter, né? Então, se eu tenho um currículo num C-level lá, que passou por N empresas, não precisa ficar checando a competência. O cara já se mostrou pelo portfólio e pelo histórico dele. Você tem que, no final das contas, olhar como é que é esse cara no dia a dia. Ele é um sociopata, ele é narcisista, ele é o cara que joga pro time, ele aprende rápido, ele é flexível, que efeito ele vai ter dentro do time, né? Então isso cada vez conta mais. Sim. E cultura é um tema que transcende hoje, na minha visão, porque as organizações elas tomaram um espaço que era público, de certa forma, né? O capitalismo, né, na sua evolução, evolução que nem sempre é uma evolução saudável, né? No sentido de gerar bem-estar, né, para grandes massas, apesar que a gente tem, obviamente, também super benefícios, né, do capitalismo sobre acesso e disponibilidade de recursos, mas se a gente olha hoje, por exemplo, a empresa mais valiosa do mundo hoje é a NVIDIA, né? Pelo menos em valor de mercado. A gente sabe que valor real não é bem isso, mas a gente está falando de 4 trilhões de dólares. E se a gente junta aí NVIDIA, mais Google, mais Amazon, enfim, Apple, que é a segunda, a gente está falando, a última vez que eu fiz esse cálculo, foi semana passada, de 17 trilhões. Imagine. De 17 trilhões. 17 trilhões é o PIB
tirando Estados Unidos e China, é o PIB que vem da Alemanha, do Japão, da Índia, dá uns 4, 5 países. Né? Dos top, eu tô falando do terceiro, G7. do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo lugar. Se a gente pega, né, do 15º para baixo, a gente está falando que essas empresas elas valem mais do que o restante todo dos países. Ou seja, as decisões que esses caras tomam, elas influenciam todo o globo terrestre e milhões de pessoas. Ou seja, a cultura organizacional que essas empresas têm, elas também geram um impacto global. E aí eu vejo a relevância dessa temática para a gente pensar sobre isso, e não só numa esfera de resultado a curto prazo do negócio, mas se a gente não parar para olhar qual é a cultura dessas organizações que estão, de alguma forma, comandando o dinheiro e o recurso mundial, e aí por trás delas tem os fundos, obviamente, né? Claro, tem grandes fundos também que estão investindo nelas e investindo em outras organizações. A gente está falando de um tema que é sobre a evolução das relações da humanidade. Enfim, aqui a gente pode viajar, e até eu te faço o convite, né? Como que a gente pode viajar nessa perspectiva? Então, é desse movimento aí, desse cenário que começou a surgir CEOs ativistas. Né? Então, quando você pega o efeito de um Elon Musk, por exemplo, hoje, globalmente falando, até bem pouco tempo atrás, a gente estava sem VPN, lembra? Porque teve uma troca de farpas entre o Elon Musk e o STF, cara. Quem que imaginou isso num passado? Então, das maiores economias do mundo hoje, elas são do mundo privado. Isso quer dizer que a cultura que as empresas têm, ela vaza para fora. Inclusive, essa é uma discussão que nós temos com clientes. Porque tem empresas que a cultura dela é tão forte internamente que ela sobressai no branding, ela sobressai no estilo de vida. A Apple é um exemplo disso. O Steve Jobs era tão fascinado com a cultura do design, com a cultura da relação que tinha com o seu produto e como o cliente ia ver isso, que virou trend, cara. Isso é cultura. Ou seja, o cara faz fila para comprar um iPhone. Isso aí não tem a ver mais com produto, isso aí tem a ver com cultura, com jeito, estilo de vida. Então, sem dúvida nenhuma, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E aí entra um cenário que a gente também discute com os clientes, que é: qual é a causa da sua empresa? E aqui não é o romantismo do propósito, não. É ser bem claro. O que você quer com a tua empresa? E ele pode falar: grana. Eu quero lucro. Cara, seja sincero. É melhor você ser sincero, porque daí a cultura fica alinhada. Só que hoje a gente já tem essa evolução para o tal capitalismo de stakeholders, né? E aí começam a surgir, tem essas empresas de um lado, mas começa a surgir Sistema B, capitalismo consciente, Small Giants, que são empresas, né, que dizem que a grandeza é mais importante que o tamanho. E isso consegue surgir não só em grandes empresas, mas em empresas pequenas também. Teve, por exemplo, lembra na pandemia que tinha algumas panificadoras que davam pão? Né? Lembra que deixavam lá na frente, lá no bairro, nós tinha. Então teve uma panificadora que na época da pandemia teve gente desempregada e ele deixava pão na frente e falava assim: se você não tem como pagar, pegue. E aí o que aconteceu no movimento pós? Ele fidelizou um monte de cliente. Falou: cara, por que eu vou comprar em outra padaria? Eu vou comprar nessa aqui, porque esse cara é gente boa. Então, isso pode acontecer no microsistema de uma padaria e pode acontecer em empresas grandes, né? Patagônia hoje, que é algumas... Patagônia é um case... Não é um case interessante? Incrível. O cara, na Black Friday, o cara não abre. Assim, não, nós não vendemos na Black Friday. Né? Tipo assim, traga a tua roupa e nós vamos arrumar ela. Então, existe também um movimento de... O capitalismo, ele vai crescer, não tem jeito, vai ter o dinheiro, mas sempre vai ter a contracultura de pessoas que têm uma visão mais pró-social, que não visam somente o lucro, né? E a cultura espelha isso. A cultura espelha os dois lados, né? Quando a gente chega no cliente, a gente não faz muito juízo de valor, né? Com algumas exceções, né? Há um tempo atrás, a gente foi procurado por clientes que queriam fazer projetos de cultura, mas que a gente acreditava que o negócio deles faz um mal tremendo para a sociedade. E aí a gente não aceitou fazer. Mas fora isso, o cara pode ter lucro, e ele tem o caráter tudo alinhado, não tem problema, mas existe sim aquele empresário que ele quer usar a cultura da empresa dele para sair das quatro paredes. Sim. E alcançar a sociedade. Mas são poucas, né, Matheus? Porque, sim, cara...
Muitas no discurso também, né? Muitas no discurso e poucas que de falácia, fato... Mas é que uma boa parte delas ainda precisa organizar muito a casa. Assim, sabe? Você tem que dar uma organizada no higiênico dentro de casa para depois você falar para fora. Essas que tentam fazer isso e não estão ainda preparadas, acontece o que a gente está vendo hoje. Eu até falei recentemente lá no nosso programa, no Dell Insights, que a gente tem no YouTube também, o aumento vertiginoso de canais e humoristas que satirizam o mundo do trabalho. Porque eles satirizam porque essas empresas estão tentando contar uma história cultural que não existe. Copiar práticas que eles não estão preparados para fazer, né? Sim. Daí fica jocoso, né? Vira piada. Vira piada. Literalmente. E quando a gente fala de cultura coerente, ela conecta com pessoas que têm fundamentos e valores que são conectados. Esse é um ponto-chave, né? Então a gente fala, deu match, tá, tem fit cultural. O que quer dizer isso, né? Se aquela cultura está coerente com esse profissional, porque a gente tem profissionais de diferentes preferências, motivações, né? Um ambiente super diverso e que bom. E dessa forma, as pessoas que vão se conectar com aquele negócio, que vão se engajar naquele negócio, são as que conectam com aquela cultura. Altíssimos valores. Eu quero uma empresa que está focada no lucro. Eu quero uma empresa que tenha um propósito para o meio ambiente. Eu quero uma empresa que tenha um propósito social maior. E isso vai fazer com que as pessoas que estão vinculadas a determinada cultura e determinado propósito se conectem, né? Mas eu vejo também um movimento das empresas, quando a gente fala de cultura ideal e cultura real, ou cultura atual e cultura desejada, acho que isso é importante também, né? Para quem está nos acompanhando e gosta desse assunto, ou está iniciando a sua jornada nesse assunto. Geralmente, quando a gente fala de transformação e evolução cultural, a gente sempre vai considerar que existe uma cultura instalada, porque sempre há uma cultura. Não existe a nossa cultura, a gente não tem cultura. Não, você tem uma cultura, só não reconheceu a sua cultura. Isso aí. Então, se você tem uma cultura instalada, é a cultura atual, e qual é a sua cultura desejada? Eu vejo que muitas vezes nessa cultura desejada, a área de gestão de pessoas, até mesmo a alta gestão busca, a gente quer retenção de talentos, a gente quer ser uma empresa inovadora. Então a gente vai tentando moldar essa cultura para algo que seja desejável do mercado. O que pode fazer se perder, né, porque não tem sustentação, ou que vai exigir muito mais esforço para que se alcance isso. Porque, de fato, cara, olha, você faz um bom diagnóstico lá, como vocês fazem. O cara olha, não, isso aqui tá longe. Eu caí numa cilada sem perceber, né? Talvez, né? Inconscientemente, ou até mesmo na melhor das intenções, ou com alguns hábitos inadequados, eu caí num modelo cultural que não é o que eu queria ter. E é tipo casamento, né? Tipo relação familiar. Quando você, agora como é que eu vou fazer pra voltar, né? A relação não tá como a gente tinha combinado lá no começo. E agora como é que eu faço pra voltar? Terapia. Projeto de cultura é um projeto terapêutico. Terapia de choque, terapia. Né? É se defrontar com essa realidade e mudar comportamento. Então, olhando para essa evolução cultural e para os modismos, né? Acho que aí tem um ponto também que eu gostaria que você falasse. Quando a gente olha para uma cultura em transformação, ou que existe esse desejo de transformação, quais são os passos para uma mudança? Aí até mesmo assim, para quem não tem uma condição de contratar, né, uma consultoria, o que é essa empresa que se dá conta que não está no modelo que deseja? O que a empresa pode cuidar, que está no seu escopo, sem precisar de fato, né? Obviamente sempre é melhor ter um especialista, mas assim, o que ela pode fazer por conta própria para mudar essa cultura e melhorar essa cultura? Legal, eu vou responder isso, mas antes eu só queria fazer um recorte sobre a cultura desejada. E falar um pouquinho que não tem aí muito espaço para criação livre na cultura alvo que eu quero ter. Não é um brainstorming que você faz isso. No nosso método, a gente ancora a cultura desejada. Então nós vamos falar com o dono dessa empresa, primeiro, qual que é o teu plano estratégico? O que você quer com essa empresa? E essa conversa tem que ser franca e honesta, daquele jeito. Eu quero tirar férias, eu quero aumentar minha lucratividade, eu quero ser mais produtivo, eu quero ter alta performance, eu quero ganhar market share, eu quero vender, seja o que for. Uma vez que a gente faz isso, a gente ancora, nós temos um método de ancoragem cultural. Uma vez que eu sei o que ele quer, eu vou ancorar em competências que vão fazer ele chegar lá. Mas isso não vai ser só. Eu vou olhar o mercado que ele está inserido.
Porque eu vou tirar um pouco o aspecto romântico e sonhador. Vou dar um exemplo. Imagine que o cliente me contrata e a indústria que ele está é uma indústria extremamente comoditizada, a margem da empresa onde ele está é baixíssima, ele é hiper concorrencial, o mercado é tipo o oceano vermelho. E ele fala assim, não, eu quero uma cultura de bem-estar na minha empresa. Eu falei, cara, muda de indústria então, porque aqui não vai rolar. Os teus concorrentes diretos, que têm margem maior que a sua, nesse mercado, trabalham pra caramba. Sabe? É puxado. Você vai querer ter uma cultura de bem-estar, porque tem isso, né? Então, cara, a gente vai começar a tirar esses mitos para ele ter veracidade na hora de construir a cultura-alvo. Até a questão da inovação que a gente falou. Falou, cara, olha o mercado onde você tá. E a gente dá esse choque, fala, cara, eu quero ser inovador. Eu falo, cara, quanto de dinheiro no teu budget tem para prototipação, por exemplo? Não tem nada. Aí a gente vê que no mercado dele, o concorrente direto investe milhões em projetos de inovação. Fala, é sério que você quer colocar inovação como princípio? Você está disposto a pagar esse preço? Então, quando a gente começa com esses choques de realidade, você desenha uma cultura-alvo, uma cultura desejada que é factível, que o cara vai conseguir estar lá. Porque se você coloca algo que é extremamente sonhador, idealizador e não vai acontecer, cai no descrédito, né? Então, acho que esse é o ponto. E agora, voltando na tua pergunta, tem coisas básicas que podem ser feitas, Matheus. Quer ver uma que a gente sempre dá dica? A maior parte das empresas tem onboarding, né? Então, você contratou uma pessoa nova. Sim. Imagine que você contratou um diretor novo. Primeira coisa que acontece, você coloca esse diretor para fazer onboarding. Então, quando ele chega, você diz para ele como as coisas são aqui. Você já está pegando e já moldando o cara todo. Quer ver uma dica básica para você diagnosticar a cultura? Vê? Antes de falar qualquer coisa pro cara, ele já chegou. Ele fala assim, dá uma volta por aí. Vê o que você percebe. O que você percebe de traço cultural, do que você pode e não pode fazer, como é que a galera conversa. Diz o que mais chamou atenção na empresa, cheiro, gosto, o tapete. Pede pro cara dar uma viajada antes. Porque você tem alguém fresco que chegou sem estar enviesado e pode fazer um mini diagnóstico da sua cultura. Outra coisa, perguntar para quem não tem rabo preso com você. Esse é um grande problema de CEOs e empresários, porque todo mundo que vai falar para ele tem viés. Agora, ele contratar alguém, né, que é essa lógica, e às vezes até algum amigo que ele tenha, ou mesmo você que é de RH, chamar outra pessoa para ir até o teu ambiente e dizer o que está vendo lá. É o mini aquário que a gente faz, né? Uma observação desapegada de viés, para te dar essas dicas básicas. Outra é cuidar com o benchmarking preguiçoso. A gente fala muito isso. Benchmarking preguiçoso é você copiar práticas de empresas que não estão na realidade da sua. Então, a gente vê isso, né? A galera vai, visita o Vale do Silício, lá, volta. Coloca um escorregador. E daí eu falo, cara, lá em Curitiba o cara pega ônibus lotado, cara, todo dia. Ele não tá preocupado com isso. Ele talvez esteja preocupado que você resolva um pouco mais a realidade Brasil dele, né? Tem clientes nossos que estão na Bahia, interior da Bahia. Então, assim, adianta o CEO ir lá e visitar o Vale do Silício e saber que na Netflix não tem regras? Então, ter um banho de realidade é o primeiro passo para a gente começar a evoluir na cultura. E nós, brasileiros latinos, né, falando aqui da nossa cultura, a gente tem um problema muito sério com isso. Porque o latino não gosta de encarar a verdade. A gente prefere mentir, a gente prefere a boa convivência. Mas nesse movimento de boa convivência, a gente está perdendo produtividade, a gente não está escalando nossas empresas com culturas sólidas, né? Então, acho que as dicas básicas são essas, né? E aí você está trazendo elementos de diagnóstico, né? E aí quando eu quero fortalecer um valor ou fortalecer uma crença, né? Como líder, né? Qual é a dica que você dá para o líder com a sua equipe, né? Imagina o líder lá no seu dia a dia de gestão com a turma dele. Uhum. Ele percebeu qual é o valor essencial para o negócio ou um princípio que ele quer fortalecer junto com o time. Aí tem que criar o ritual. E ele tem que ser o primeiro exemplo disso. Vou contar um caso. O caso é bom porque tangibiliza. Nós trabalhamos num case, num cliente certa vez, que a reclamação do CEO dessa empresa falou assim, cara, a informação não chega para mim.
a galera não me traz a notícia ruim. E ele falou, pode até ter sido culpa minha, porque eu sou mal-humorado, eu sou mal encarado, o pessoal tem medo de me falar as coisas, mas o problema é que eles chegam e só me contam quando a vaca foi pro brejo. Eles não me contam que ela tá indo. Estão me deixando puto isso, não sei o que tem e tal. A gente verificou lá que ele era super educado, o clima era extremamente cordial, as pessoas tinham um respeito e um zelo por ele, assim, absurdo, não contavam a verdade. E aí ele falou assim, ó, eu quero aumentar a ideia de conflito construtivo. As pessoas precisam dizer o que vai dar errado e tem que ter. Aí a gente sugeriu para ele, lá no projeto de construção da cultura, criar um workshop, um encontro, na verdade, semanal, toda segunda-feira, e o nome era Vai Dar Merda. E aí, carinhosamente chamado Vai Dar Merda. E a gente colocou o merda porque era para chocar, porque era uma empresa, por exemplo, que não falava palavrão, era tudo muito cordial. E quando a gente colocou, ó, tem agora, toda semana, tem a reunião que é o evento do Vai Dar Merda. No começo todo mundo se espantou, não estava acostumado com aquilo, mas aos poucos o pessoal começou a falar, e a gente explicou, né? Ele explicou, senhor, o que a gente quer com isso? Eu preciso que vocês me digam nessa semana se vocês estão vendo alguma coisa que vai dar merda, porque eu quero saber se vai dar merda antes. No começo ninguém falou, depois ele começou a sair. Quando o primeiro falou e teve coragem, o CEO aplaudiu, elogiou, ficou lembrando sempre. E aí você vai criando o ritual, vai desconstruindo mitos que foram criados e o processo vai entrando no dia a dia. Criamos uma lógica de conflito construtivo. A gente teve um cliente no Rio Grande do Sul, nosso, que tinha problema com feedback. Por quê? E a gente viu isso lá. O pessoal tinha um problema de vocabulário mesmo, assim, sabe? Eles tinham dificuldade de conversar. Pessoal de fábrica e tal. A gente criou rituais de ensinar como dar feedback e tinha um cartãozinho. Assim, ó, quando você quer dar feedback, você mostra o cartãozinho para a pessoa, ela não pode ter réplica. Você vai dar o feedback, ela aguarda isso e depois você volta. A brincadeira dos cartões foi o estopim para que a gente implantasse melhor a cultura de feedback. Então tem N formas de você fazer. Mas uma coisa que eu digo é, não copie. Né? Quem disse isso, acho que foi o Peter Senge, né? Ele falou que as empresas que vivem de benchmarking, elas vão amargar a mediocridade. Porque você está olhando para o passado primeiro e você está querendo aplicar um remédio de outra empresa que não tem a sua realidade. A cultura da sua empresa só existe na sua empresa, não tem outra. Então, são coisas simples que você consegue fazer para reforçar pontos positivos, né? Reforço positivo e negativo para a construção da cultura. Mas isso já está na fase 3, né? Primeiro eu diagnostiquei, depois eu desenvolvi a cultura que eu quero em termos de desenho e depois eu começo a construir ela. Sim. Eu concordo que os rituais são essenciais nesse processo de fortalecimento de cultura e até mesmo de diagnóstico, né? Porque muitas vezes as empresas não percebem quais são os rituais que elas já têm. Por exemplo, situações simples, né? Como você falou, do momento de onboarding, da integração. Como que um colaborador é integrado? Quais são os movimentos que são feitos? É a reunião com o diretor vai lá cumprimentar essa pessoa? É um vídeo que é passado para essa pessoa? Ela é recebida de fato dentro da área? Então isso aí já é um ritual de acolhimento. Quando a pessoa faz aniversário, qual é a forma como as pessoas parabenizam? Então é um outro ritual. Aqui estou pegando momentos clássicos, né? Momentos de passagem dos colaboradores. Mas também como líder, por exemplo, inicia uma reunião, como ele mantém a regra de uma reunião. Então, olha, a gente tem uma reunião que é todo mês, vai acontecer até o dia 5. No primeiro mês o líder faz a reunião até o dia 5, no segundo faz, no terceiro vai até o dia 10, no quarto já não faz mais. E aí você perde a consistência dessa criação de cultura. Eu vejo, então, a liderança como um papel essencial em marcar, conduzir e repetir. Mas tem uma citação que é do Kaplan e do Norton, atribuída a eles, não sei se de fato é deles, que eles falam, né, que um projeto de mudança depende de você comunicar 7 vezes, de 7 formas diferentes e agir pelo menos 21 vezes de forma coerente, ou a quantidade de vezes necessária para as pessoas perceberem que aquela ideia é de fato uma prática e uma tendência dentro da organização.
E projeto de mudança serve para, enfim, gestão da cultura, gestão da transformação, da evolução ágil ou da inovação. Mas aqui ele está falando da liderança. Como um guardião e, ao mesmo tempo, um mago da cultura que está ali fazendo aquela alquimia do que é presente, do que foi o passado e como a gente quer construir o futuro. Ou seja, se a liderança não comunicar, não agir, né? E aqui os números eles são simbólicos na minha visão, mas eles ajudam a gente a ter essa dimensão de proporção. Ou seja, comunicar em diferentes canais, em formas diferentes, mas, sobretudo, atuar de forma coerente com isso. Ou seja, se o líder não faz, né, uma perenidade naquilo que ele pretende como mudança ao longo prazo, não vai constituir cultura, né? Mas, assim, ó, perfeito, eu acho que, assim, a gente fala que é escovar os dentes, né? Você tem que fazer constantemente, né? E você não escova os dentes para que fiquem mais brancos, você escova para ele não apodrecer. Então, é fazer sempre, para manter a cultura. Mas o legal é quando não tá nem no ritual, quando é orgânico. Tem um caso emblemático também, de uma empresa que o fundador tinha como princípio família. E a gente criticava, porque é difícil, né? A gente fala, cara, família, não, pô. Mas o família dele era em termos de valor e prioridade. Então ele, por exemplo, esse CEO, dono da empresa, fundador, ele era um que nas reuniões tocava o celular dele, ele falava, só um pouquinho, é minha esposa que tá ligando, só um pouquinho que é o meu filho. E ele parava a reunião, porque ele sempre falava, família é prioridade. E ele atendia. E a gente viu, porque a gente fazia aquário, tipo assim, ele tava em sala de reunião, ele tava aqui percebendo, tocou o celular do Matheus. Daí ele olhava lá, o Matheus desligou. Tipo, pegou e desligou. Ele olhava, quem que é, Matheus? Aí o Matheus falou assim, não, é o meu filho. Eu falei assim, cara, atende o teu filho. Por quê? Família é prioridade. Era verdade, cara. E isso não era um ritual, era orgânico. E ele parava a reunião. Ou seja, cara, isso é um valor vivido e verdadeiro na empresa. Então, chegou um momento que ninguém mais perguntava. Então, na reunião, é claro que ia ter o cara que ia se aproveitar disso. Tipo, ligou o meu amigo do futebol, eu dei saí. Mas a realidade é que quando alguém, no meio de uma reunião, atendia o telefone ou saía, a galera já sabia, deve ser alguém da família. Então, esse é um valor tão claro e presente que não precisa de um ritual específico, porque ele é verdadeiro. Quando é assim, cara, aí é matador. Aí vai, né? Aí é matador. Sim, é o ideal. Né? Que a cultura aconteça, né? De forma como respira, também seja vivida e de forma coerente. Bom, um tema que a gente não tem como negligenciar nesse momento é a inteligência artificial. A gente tem essa revolução que está acontecendo na forma de trabalho e sem dúvida é um novo marco para a cultura das organizaçõões, para o jeito que o trabalho acontece. De um lado, a gente tem empresas que ainda não conseguiram conectar. Né? Eu faço workshops com líderes frequentemente, muitas vezes eu pergunto, e aí, quem é que já está usando, né, o ChatGPT para apoiar o seu trabalho? E várias vezes, menos de 30%, 40% levantam a mão. Então, a gente tem ainda muitos líderes que não estão conectados com essa possibilidade de aprimorar o seu trabalho com a inteligência artificial. E, por outro lado, a gente tem alguns negócios que estão usando isso de forma avassaladora, né? Uhum. De ganhar produtividade, de ganhar formas de resolução. E isso altera o jeito que as pessoas trabalham e altera a cultura também. Como é que você vê essa revolução que a gente está vivendo, que é uma revolução digital, uma revolução de informação, uma revolução de quantidade de conhecimento disponível que nunca foi visto na história? Bom, primeiro que gera uma dissonância cognitiva absurda, né? Até lembrando que a gente fez um trabalho junto com a Vilão chamado Afinação Cultural, né? Então a Vilão manda bem pra caramba em tirar a galera da zona de conforto e a gente entrou pra falar de dissonância cultural, né? Então, mas assim, cara, o mundo tá em efervescência. É novo pra gente também, mas nós já temos estudado com alguns clientes o que a gente chama de modelo AI First, ou seja, a IA como sendo a catalisadora do desenvolvimento da empresa pelo lado da estrutura organizacional. O que começou a acontecer? E isso saiu no mercado, lembra? Que é uma regra agora de algumas empresas que antes de liberar uma nova vaga, o gestor precisa provar que a IA não faz aquilo para qual ele está contratando uma pessoa. Lembra isso aí? Sim. Várias empresas começaram a fazer. Quando isso aconteceu,
Teve 2 dos nossos clientes que são da área de tecnologia, que já tinham feito o projeto de cultura com a gente, nos chamaram para estudar a formatação da estrutura deles dentro de cargos, funções, papéis e responsabilidades, usando a IA como referência. Cara, é extremamente desafiador, porque quebra toda a nossa lógica. Era como se você entrasse num novo formato de realização de trabalho, onde a IA é o centro da decisão. Então, eu uso o ser humano como um orquestrador de IA. Lembra? Até o cara da NVIDIA falou isso, né? Que a TI ia ser a área de recrutamento e seleção de agente, né? O Huang falou. Então, quando a gente está olhando para isso, dentro de casa é tudo muito novo, Matheus. É tudo muito novo. Qual que é o grande ponto aqui? As empresas que são capital intelectual intensivo, o que é isso? Ou seja, as pessoas trabalham criando, desenvolvendo, e não é uma linha produtiva, né, fisicamente falando, essas empresas elas têm que ficar muito ligadas e começar a prototipar. Essas, se elas não tiverem tendo essa discussão que eu falei, como que a IA governa a minha empresa e eu orquestro o governo dela, essas empresas já estão hiper atrasadas, elas correm um risco absurdo de se perderem eficiência, né? Ou seja, os custos dela comparado com os concorrentes engolirem elas. Agora as outras, que são as empresas que ainda não têm esse capital intelectual intensivo, sabe o que a gente descobriu? Que quem está sendo auxiliado por isso é o contribuinte individual. Olha o que a gente descobriu, cara. Que tem gente dentro dessas empresas que usa a IA para fazer a minha tarefa. Só que eu não conto para minha empresa. Entendeu? Sim. Porque eu não preciso. Porque o CEO não está nem aí com isso. Então, nesse processo... É porque nem liberaram para usar a IA. A IA. Eu estou usando o meu ChatGPT grátis, cara, ali, ou pago para fazer isso. Ou grátis mesmo. E elas estão evoluindo cada dia mais. E é interessantíssimo que a gente pescou isso. Essas empresas que não são capital intelectual intensivo, mas eu tenho lá o meu nível de analista, cara, eles estão usando sem uma coordenação. Resumo da ópera, é tudo muito novo, a gente não sabe para onde essa lógica vai. Socialmente falando, que é a nossa discussão anterior aí, o mundo vai estar diante de um dilema, né? O que mais cresce hoje em termos culturais do mundo do trabalho é a discussão de renda básica universal, né? Que é você garantir o sustento para as pessoas, porque provavelmente, considerando a evolução da IA, nós vamos ter um problema sério de desemprego, de baixa renda, né? Ou seja, a renda no Brasil já é baixa. A gente vai ter uma precarização ainda maior da renda. O mundo vai se deparar com uma grande discussão social com o advento da IA. Sugestão, se a Vilon está provocando vocês com relação à IA, ouçam os caras. E o que a gente tem percebido também é até no próprio SXSW, né, que é esse festival de inovação, cultura que acontece todos os anos nos Estados Unidos, trouxe agora recentemente como suas trends, né? A gente está sempre atento ao que vem desse festival, porque normalmente vem coisas né? que vão se manifestar com mais intensidade. Mas, novamente, são ilhas, né? Então a gente tem algumas empresas e alguns ecossistemas que vivem isso à frente e outros que vão demorar um tempo para chegar, mas que a IA e as tecnologias já não são tendências, são insumo básico, né? A gente já tem isso como infraestrutura. A IA como infraestrutura, essa foi uma das considerações que foram trazidas e que também para a gente trabalhar com um cenário de tendências hoje está muito complexo. Então, assim, não existe mais tendências globais, existem várias iniciativas e como que eu junto essas iniciativas e movimentos que estão acontecendo para ler cenários de uma maneira muito mais volátil, líquida do que era anteriormente. Então, uma das grandes pensadoras, né, que é a Amy, ela falou, olha, a gente todo ano traz aqui um caderno de tendência e esse ano a gente não vai trazer caderno de tendência, a gente vai trazer os grandes insights, porque até o ano que vem muita coisa vai acontecer. É isso aí. Não tem como a gente... Porque antigamente, né, ou até recentemente, melhor dizendo, as tendências deste ano são essas. Agora a gente não tem mais essa capacidade de previsão. Ou seja, é uma renovação muito constante e com a IA isso a gente vê. Agora foi lançado da Cloud, né? O Cloud Code, que está revolucionando. O Cloud Coding hoje é realidade, né, cara? Então, e aí a gente tem os agentes numa outra esfera, né? Como colaboradores total, pares e que vão transformar a maneira que o trabalho vai acontecer. E aí eu acho que tem
talvez e aí a gente não sabe o impacto disso, mas aqui, né, confabulando, uma dissonância e ao mesmo tempo uma polarização, porque por um lado a gente tem a IA sendo usada como Google avançado, que você pergunta, não pensa, né? Então você não usa, analisa esse relatório para mim, copia, cola e dispara. Monte um resumo, copia, cola e dispara. Então a gente não tem a curadoria, né? Curadoria e uma capacidade crítica. Isso aí. Então isso a gente tem um efeito muito perigoso, né, somado a todo o uso da tecnologia que já está se percebendo com adolescentes e jovens que foram criados e cresceram, melhor dizendo, nesse ambiente mais digital, perdendo essa capacidade analítica. E, por um outro lado, quando a gente usa isso de forma adequada, nós temos a produção de agentes que podem ser impulsionadores, e o que se falou também agora no SXSW dos super-humanos, que é você usar essa tecnologia para potencializar a sua performance e os seus resultados, conseguir fazer com muito mais qualidade, com muito mais velocidade no seu dia a dia. Então isso vai afetar a cultura, não sabemos como ainda, né? Tem um efeito prático já. Que uma das coisas que saíram do SXSW, que essa foi a grande manchete, né? Que a média gerência estava derretendo. Uhum. Isso já é realidade. Sim. Então, assim, a gente já está convivendo com empresas que estão abandonando, pelo menos tem o projeto de tirar layers organizacionais. Cara, essas hierarquias do tipo assistente júnior pleno sênior, analista júnior pleno sênior, supervisor júnior pleno sênior, gerente júnior pleno sênior, cara, aquela montoeira de nível com IA não funciona. Então, assim, a média gerência hoje é a que mais sofre com o uso da IA. Porque o agente vertical derruba toda a hierarquia. Ele faz e ele entrega melhor. E essa velocidade de comunicação de cima para baixo com a gente... A gente fez um teste uma vez com o cliente de quanto tempo leva uma informação que sai do CEO, vem para o diretor, vem para o gerente, vem até chegar lá embaixo. Então, essa velocidade de aplicação da IA já é realidade. A gente falava da Flat Management Structures, né? O achatamento da estrutura. Já é realidade. O dado recente era que 300 mil postos de média gerência foram limados e outros tantos vão ser. Então a gente está vivendo esse achatamento. A galera nova não quer mais ser líder, e com razão, porque ser líder no modelo cultural passado é perrengue, o cara não quer aquilo mais. Então, essa lógica de times participativos, o aumento do nível de especialista, né, transdisciplinar, substituindo gerente, coordenador, isso é realidade. E foi tendência que foi do SXSW do ano passado e que já está acontecendo no Brasil já, né? Sim. E junto com os modelos ágeis, onde a gente trabalha mais com squads descentralizados, né? Então, cada vez mais a gente tem menos hierarquia e uma busca de maior autonomia para quem está na ponta. Isso aí. E aí reforça a questão da cultura, porque eu lembro de um estudo que foi feito pela HP, isso meados de 2000, pré-pandemia, 18, 19, que eles entrevistaram 1.500 CEOs no mundo todo, perguntando qual era o foco principal de desenvolvimento que eles viam para os times. E já naquele momento, o tema principal foi cultura. E olhando o dossiê criado, a justificativa desses líderes, a gente está falando de líderes que eram usuários de tecnologia forte, então empresas que, né, têm um capital intelectual muito grande e que trabalham com muita mudança tecnológica, era de que se não trabalhasse a cultura, a tomada de decisão e a capacidade das pessoas resolverem problemas ficava muito limitada aos procedimentos e às tecnologias atuais. Ou seja, a tecnologia vai mudar muito rápido. Os modelos vão ser cada vez mais descartáveis. Se eu não tiver uma cultura estabelecida e valores que baseiem a tomada de decisão, as pessoas não vão conseguir tomar as decisões necessárias usando aquilo que tem como ferramenta no dia. Então, se eu tenho hoje, né, um chat GPT, eu tenho que ter clareza de quais são os pontos centrais da minha cultura. Se amanhã eu já estou trabalhando lá com Gemini ou a tecnologia que seja, não importa. O fundamental para eu tomar decisão é a cultura e não a tecnologia. E aí vem ao encontro daquilo que a gente está falando, e agora, né, cada vez mais forte, que é o desenvolvimento não por competências comportamentais ou competências técnicas, né, mas por contexto. É isso aí. Então essa transformação é muito importante para quem está nos acompanhando, né, que é da área de gestão de pessoas, para os líderes especialmente, ficarem atentos nesse movimento, porque se ainda não chegou na sua organização,
a tendência é que isso em breve se aproxime, né? Então até recentemente a gente postou um vídeo no Dell Insights falando sobre ação por intenção. Essa lógica do contexto, né? Até a guerra, cara, essas novas guerras tecnológicas que acontecem agora, não tem mais aquele microgerenciamento do sargento, do cabo. Você tem equipes de altíssima elite tomando decisão por intenção, dependendo do contexto. Então, o próprio exército, a guerra, mudou no contexto. E a estrutura organizacional sempre se baseou no modelo de guerra, né? A REI nasceu lá, cargos e salários da Segunda Guerra Mundial, MBTI, tudo isso aí vem de guerra. E a gente ainda insiste nesse modelo hierarquizado, modelo comando-controle, que nem os exércitos mais avançados seguem isso agora. Então a gente não pode ficar apostando nesses modelos, eles vão se deteriorar. O problema na cultura é que quem é líder hoje, né, são as pessoas mais velhas. E aqui eu não estou cometendo etarismo, não, é porque é neuroplástico, cara. A gente vai ficando velho, a gente tá chegando em empresa que o cara tá com preguiça de mudar, sabe? É tanta mudança, é cultura, daí o cara já tá meio preguiçoso, assim. Ele fala, eu não quero mudar, de novo. Só que o ponto é que não tem como, né? Obrigatoriamente tem que mudar. Então, essa renovação da mente, independente da idade que o CEO, o empresário tem, ela é necessária hoje, sob pena dele perder a empresa dele. Sim. E a cultura é a soma das nossas relações e das nossas experiências. E aí nós, né, como líderes, né, e mais velhos, a gente está baseado nas nossas experiências. Total. E aí, fazendo um paralelo, tem líder que faz exercícios de autoconsciência e se dá conta, né, que faz a terapia e aí se dá conta que o seu modelo não está mais atualizado. Então, assim, preciso atualizar meu software. Assim como tem empresas que fazem isso também. Acho que esse processo, né, tanto processos de diagnóstico cultural, até mesmo programas de liderança, né? Quando uma empresa olha para os seus líderes e fala, olha, a gente precisa mexer com esse tema, que é o desenvolvimento, que é a aprendizagem. Aqui não vou nem falar de treinamento apenas, mas assim, no sentido de aprendizagem. Se os meus líderes não aprenderem, a gente não vai conseguir lidar com esse cenário. Então essa plasticidade, essa facilidade de fluir, é muito importante. E cada vez mais a gente vê esse movimento das culturas serem fluídas. É isso aí. Talvez, se a gente for falar de tendências aqui, vamos pensar o futuro. Qual é uma chave do futuro? Um ambiente que muda tão rapidamente, se as culturas não forem mutáveis, né? Não forem flexíveis. Então, assim, eu quero ter uma cultura forte, mas eu quero ter uma cultura forte que ela seja flexível. Então vivemos as dicotomias. Bem-vindo ao universo das dicotomias, porque você tem que ter uma cultura que seja forte, mas ao mesmo tempo seja resiliente para lidar com tudo que está acontecendo. E aí, como você falou, né? Quem é mais velho já está mais cansado, mais calejado de mudança. E geralmente, não é uma regra, muitas pessoas acabam não tendo essa energia para fazer essa mudança acontecer na velocidade que ela precisa acontecer. E talvez tenha uma oportunidade também aí da diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade dentro da organização, se você ficar só com os camaradas, né? Não, eu vou contratar esse aqui que é meu brother, esse aqui que é de confiança. Corporativismo, assim, e tal. E aí você não consegue ter esse cenário, né? Até a gente estava tava num cliente semana passada que teve uma mudança, né? A empresa foi comprada e aí chegou o comprador, né? E colocou o CEO nessa empresa, que era da sua enfim, da matriz que comprou aquela filial. E aí ele, relatando, depois de 5 anos, a gente estava num balanço com alta gestão, ele falou, olha, eu cheguei aqui, eu poderia ter trazido, né, um gerente de controladoria, o gerente de TI, mas eu optei para trabalhar com vocês. E só por isso que deu certo. E eles tiveram êxito, né? Eles deu um turnaround, né? Saiu de uma empresa que estava devendo para uma empresa que está faturando e rendendo dividendos. E ele falou isso. E aí me deu esse insight da diversidade, porque muitas vezes o cara vem e quer trazer toda a sua turma. A curto prazo pode ser mais fácil, mas aí está o perigo também dessa dificuldade de flexibilizar, né? De trabalhar, de reconhecer a cultura local também, nesse caso, e ao mesmo tempo pensando no resultado de longo prazo, o quanto que aquelas pessoas que estavam na trajetória e que podiam ter uma leitura de cenário e ao mesmo tempo aderir à cultura que estava sendo construída,
agregaram muito mais. Aí, quando a gente entra na fase 3, a gente trabalha com um projeto de recrutamento e seleção cultural. Uma boa parte dos nossos clientes, nós orientamos que ele faça recrutamento e seleção por adição cultural, que é trazer o diferente para dentro de casa. A gente tem essa cultura e essa cultura foi montada em cima de um perfil de pessoas. Ao invés de contratar por fit, que é quem é igual, vamos contratar por adição, vamos contratar os diferentes. E os diferentes causam bagunça no clima, né? Então ele vai no contexto cultural, no clima, em tudo. Mas deixa eu te interromper, dá um exemplo pra gente, porque quando você fala de adição cultural, o que me vem mentalmente, né, que você está trazendo alguém que de fato vai agregar. Mas como desenhar isso sem ser alguém que vai diminuir, né? Que vai ser uma subtração cultural. Não pode. Eu vou dar um exemplo clássico de adição cultural, a gente sempre usa isso, quem segue a gente faz as formações já ouviu falar, mas a indústria automobilística durante quase 20 anos fez contratação por adição cultural, contratando mulheres. Lembra que a galera criticava a cota e não sei o que tem, mas se você fosse numa montadora 20 anos atrás, você não via uma mulher. Na linha, no escritório, nos cargos de liderança. O que aconteceu nos últimos 20 anos? Contratação de mulher. Hoje você vai numa montadora, você tem mulher na linha, você tem mulher no marketing, você tem mulher no produto, você tem mulher nos cargos de gestão. Por quê? Porque a decisão de carro no Brasil, das famílias, quem toma é a mulher. O SUV tomou uma proporção absurda, porque o universo feminino com relação a carro para a família, a gente não compra sedã mais. O homem gostava de sedã, então você não encontra. Isso foi adição cultural. Adição cultural, por exemplo, a gente tem clientes que têm uma cultura, tem bastante passado, estão num mercado que evoluiu rápido, por exemplo, o mercado de tecnologia, de serviço, e ele está com aquela cultura ainda sedimentada no passado. Muito saudosismo, romantismo com o passado. O que a gente faz? Contratação jovial. Contrata gente jovem. E aqui de novo, não é etarismo. Eu preciso colocar gente mais jovem, sangue novo para criticar. E o que vai acontecer? O Salim Ismail, no livro dele lá, Organizações Exponenciais, ele fala que quando você contrata por adição, você traz o novo, vão ter anticorpos organizacionais. A galera vai querer matar o novo. Aí que o RH, estrategicamente, entendendo um projeto de cultura, ele vai contratar, ele vai proteger, ele vai criar os contextos, mentoria reversa. Talvez a gente vai ter que criar cenários onde essa pessoa vai ter que entrar meio forçosamente. Mas eu estou fazendo uma adição cultural. Se eu não viver com o novo, eu não vou conseguir nem saber. E a gente vive um mundo de preconceitos hoje. É preconceito entre as gerações. E isso atrasa todo esse processo, né? Então você tem que forçosamente fazer esse tipo de adição cultural. Outra coisa, a gente às vezes mapeia a percepção da organização no diagnóstico com relação aos líderes. A gente vê que, por exemplo, o perfil dos líderes até então nessa cultura não é mais desafiador. Aí o que eu tenho que fazer? Contratar líder com perfil desafiador. Com perfil de chacoalhar as coisas mesmo. Ele vai entrar, a cultura vai querer repelir ele. Porque o que acontece quando a cultura é forte? O cara chega com um jeitão diferente, a galera vai olhar e fala, pô, aqui não é assim não. Mas não é mesmo. É por isso que eu contratei esse cara que é diferente pra gente fazer a adição cultural. Se isso for feito com supervisão estratégica dentro de um plano estratégico de cultura, que é o que a gente faz, tá tudo bem. A gente sabe o que está acontecendo. Eu sei que o turnover vai aumentar, eu sei que o clima vai sofrer, eu sei que a galera não vai gostar desse cara que eu contratei, mas eu fiz de propósito, entendeu? Eu sei o que eu tô fazendo. Foi por querer. E é de cima para baixo, foi por querer. Sim, bacana. Essas decisões são estratégicas, como você falou, e aí voltando a uma fala lá do início, né, quando você traz a importância da diretoria, do dono, comprar um projeto de cultura, a gente traz aqui o RH como o RH, a área de DHO, enfim, como um mobilizador e, ao mesmo tempo, o facilitador desses processos, né? Tem que ser comprado pelo dono, mas a execução a gente sabe que normalmente vai ser do RH, juntamente com esse board, juntamente com esse comitê que precisa estar envolvido no processo. E como que você vê o papel do RH nesse cenário de cultura, então, né? Então, vamos dividir em dois... assim, didaticamente, em dois cenários. Um cenário que é esse cenário que a diretoria comprou,
Mas outro cenário é aquele cenário que o RH percebe que não existe essa compra, mas que a cultura não está funcionando, que a cultura não está aderente e não está gerando resultado para a estratégia e para o clima, né? Uhum. Bom, nos dois casos, eu vou voltar àquele ponto lá. O RH precisa desenvolver a competência de gestão de projetos de cultura. E isso, Matheus, não está instalado hoje no RH do Brasil. E até eu posso falar não só do Brasil, porque a gente já fez entrega de projetos internacionais e que o próprio RH lá falava, cara, não sabia que esse projeto existia, não sabia que isso existia. Eu faço uma provocação que o pessoal de RH tem ficado bravo comigo, mas assim, eu sou de RH, então eu me sinto no lugar de fala. Hoje, quem mais entende de comportamento humano nas organizações não é o RH, cara, é o pessoal de marketing de performance. Esse pessoal de marketing, de venda, de receita, de performance, eles entenderam o comportamento humano, gatilho, dissonância, o que faz o cara tomar decisão, o que não, o que deixa ser puto, o que deixa você engajado, desengajado. Esses caras estudaram psicologia social, antropologia, os caras entendem de PNL, eles entendem de tudo. O RH parou nesse tempo aí. Então, primeiro ponto, nos dois casos, o RH tem que ter a competência instalada de gestão estratégica de projetos de cultura. O projeto não é dele, mas ele tem que saber orquestrar, porque é ele que vai fazer. Primeiro cenário, o CEO comprou a ideia e ele vai ter que fazer. O RH vai ter que capitanear isso. A situação mais difícil, o cara não comprou. E aí, nós temos o nosso curso de formação lá, que a gente está formando especialistas em cultura. A gente já está na 5ª turma e a gente viu muito RH pedindo a conta, cara. Depois que ele falou assim, cara, o meu CEO, ele não tá... Não vai rolar. Não vai rolar. E aí ele pede e sai. Esse é um cenário. O outro é o RH, mesmo sem o aval do CEO, ele ter dentro do escopo dele a ideia do que precisa ser feito e ele fazer nos bastidores. E aí ele vai tentando convencer o CEO pelo resultado que ele vai transformar. Qual que é o problema? Se esse RH tentar implantar uma cultura que o próprio CEO não acredita, aí é enxugar gelo. Porque daí o RH define lá os processos, comportamentos, modelos, rituais, e o CEO, o dono, entra fazendo tudo ao contrário. Não vai rolar. Não vai rolar. Tempo perdido. Sim. É melhor cuidar de outras frentes, né? Melhor trabalhar com outros processos. Outros processos. Trabalha com performance só, né? Desenvolve a cultura de performance. Mas aí é bem rasteiro, é higiênico isso, né? Sim. E aí o que acontece, por que a galera começou a pedir a conta? Porque quando o pessoal começa a entender o quão maravilhoso e libertador e de produção de resultado, que produção de resultado traz um projeto de cultura, aí esse RH ama um negócio, fala, eu quero fazer isso aí. Aí ele tenta procurar uma empresa e um CEO que efetivamente está querendo fazer transformação e atuar culturalmente falando, né? Uma das perguntas normalmente vem, né, em projetos de mudança e conosco também na Vilon, né, quando a gente começa normalmente uma trilha de liderança ou um projeto de implantação de valores e cultura, né, no desdobramento desse diagnóstico e do plano de ação ou de competências organizacionais, que também é um resultado de um olhar cultural, o quanto tempo isso vai levar para virar. Então essa pergunta vem dos CEOs, vem dos diretores de RH. Na tua visão, eu sei que essa pergunta é de $1 milhão, né? Mas como que você vê esse timing de evolução cultural, para a gente sair de uma cultura atual para uma cultura alvo? Então, por isso que lá no nosso método, a gente não começa nenhum projeto de cultura sem antes fazer o diagnóstico. Porque quando eu faço o diagnóstico e depois eu vou desenhar a cultura-alvo, eu sei a distância entre uma e outra. E aí eu sei, junto com o CEO e com a empresa que contratou, qual vai ser o nível de esforço que eu vou ter que fazer para sair do ponto 1 para ir para o ponto 2. O esforço vai me definir o tempo. Aí o apetite do CEO, eu falei, cara, é longe, hein? Ó a cultura que a gente tem hoje ou a cultura que você quer criar. Não dá para fazer rápido. Então, no mínimo, 1 ano, 2 anos. Eu falei, eu preciso mais rápido. Dá para fazer mais rápido? Dá. Você está disposto a pagar o preço? E o que é disposto a pagar o preço? O teu turnover vai aumentar, você vai ter que tomar decisão difícil, o teu clima vai ser afetado, a gente vai ter que ficar de olho se não vai afetar o resultado, porque, cara, você está dando um choque cultural na sua empresa. Então, quando eu tenho o número 1, né, o diagnóstico, número 2, para onde eu quero chegar, eu consigo discutir com o CEO e com a empresa quanto tempo vai levar. E isso é uma discussão que a gente tem antes de começar a construção. Tem
processos que são mais rápidos, outros que são mais lentos, e tem alguns que são irreais. E aí a gente fala a verdade para a pessoa. Cara, você tem uma empresa de 50 anos de história, você tem 3 mil colaboradores. Você não muda a cultura desse negócio aqui, no mínimo com 2 anos. 2 anos é rápido. Sim. com muita energia e velocidade. E dedicação, né? Aqui, resiliência. Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente faz o projeto alfaiataria mesmo, né? Então é ele que vai decidir. Sim. E falando em decisão, a gente precisa tomar decisões agora quanto ao final do nosso episódio, né? A conversa tá boa, vários insights. E aí eu gostaria que você trouxesse, Adeildo, para fechar, né, nessa visão assim de praticidade, né, que você tem, de falar aquilo que precisa ser falado, para quem está, né, nos dilemas de evolução cultural, seja, né, o proprietário, o CEO, ou aqui um líder, o pessoal do RH, que né, eu vou até mudar a pergunta que eu havia pensado antes do roteiro. Eu ia falar a respeito do cenário da empresa, mas eu vou falar do cenário da sua própria posição e do seu campo de influência, né? Entendendo que cada integrante da organização, sobretudo aqueles que estão num poder, que tem o poder de tomada de decisão, influenciam a cultura. O que a pessoa pode olhar para ela mesma e mudar ou alterar, ou o que ela precisa olhar no jeito dela para ela conseguir perceber que cultura ela está reproduzindo ou construindo dentro da organização. Pô, vai soar muito publicidade aqui, cara, mas não tem como fugir. A pessoa não consegue fazer essa leitura sozinha, Matheus, assim, nem o CEO, nem o empresário e nem o RH, porque tem viés. Então, vai soar publicidade, porque eu vou falar, cara... Vai ser o merchan. Vem pro meu curso. Contrate a Dell. Porque, cara... Vai no link da bio aí. Isso, vai no link da bio aí, contrate a Dell, a Avilon, porque quando a gente faz um diagnóstico profundo, a entrega dos diagnósticos é um momento único. Porque tem um momento de catarse, assim, sabe? Do cara olhando para a empresa dele com um diagnóstico profundo, detalhado, sistematizado, metodologizado, e ele vai olhar e vai falar assim, sabe quando você faz check-up? Você vai lá, você sente sintomas, você fala, cara, eu tô com uma dor aqui nas costas, não tô dormindo direito, tô com refluxo, você tá cheio de sintomas, vou fazer um check-up. Aí você vai lá, faz todos os exames, você senta na frente do médico, o médico fala, então, deixa eu te contar. Cara, esse momento ele é valiosíssimo. E é ali que a gente engaja, porque é ali que esse CEO, o empresário e o próprio RH conseguem enxergar claro, com um olhar externo, neutro, com método, aquilo que está acontecendo. E esse ponto é crucial para a mudança. Se isso não acontece, o que tem é suposição, é intuição. A cultura aparece no slide, mas ninguém consegue conceituar. Então o cliente, por exemplo, fala cultura. Eu falo, cara, qual que é a cultura da sua empresa? Ele não sabe dizer. Ele vai contar uma história. Não, mas que aqui é assim, porque daí o fulano... Eu falei, não. Diga a cultura. Qual que é o headline da tua cultura? Minha cultura é XPTO. Quando a gente entrega o diagnóstico, vem isso, a tua cultura é XPTO. Aí ele já internalizou, porque daí ele sabe qual é a cultura. Então, assim, o início... do processo de cura que termos, eu conheço alguns, né, do diagnóstico de vocês, mas assim, que termos a gente encontra, então, porque só para quem está nos ouvindo conseguir se localizar e fazer uma hipótese, né? Cultura difusa, cultura disforme, cultura governada por feudos, cultura de rivalidade, cultura de ciúme entre sócios, cultura de alto apego ao processo e pouco apego ao resultado, cultura extremamente humanizada a ponto de olhar o indivíduo e não o time. Aí tem coisas bacanas também, né? Que é cultura muito forte, voltada pro cliente, efetivamente. Cultura de excelência, a gente viu. Cultura de inovação, verdadeiramente. Mas aqui, porque às vezes até fala, pô, mas vocês são cavaleiros do apocalipse. Só que sabe por que o que mais aparece é disfunção? Justamente porque nós não temos histórico de gestão estratégica de cultura. Nem nós, nem o mundo. E como a gente não tem gestão de cultura, a cultura cresceu disformemente. Ela cresceu, como a gente falou, organicamente. Então todo mundo sabe que a cultura está lá, mas não sabe identificar ela. Sim. Então aparece disso aí um todo, sabe? Então aparece essas situações todas e é muito legal.
Porque a gente faz com carinho e com cuidado também. A gente toma o cuidado, por exemplo, de entregar o diagnóstico só para o dono, primeiro. Não tem ninguém na sala. Primeiro é ele só para saber. É o conselho, então. Então são os sócios. A gente tem muita ética nessa hora, porque é um tratamento mesmo de terapia organizacional, né? Então é muito legal. Sim, sem dúvida nenhuma. E é revelador, né? Como você falou, né? Aquele check-up de 10 em 10 anos que você faz, né? Com 30, 40, 50... mas eu fiz a pergunta, eu imaginava essa tua resposta. Obrigado, você levantou a bola, né? Obrigado aí. Fica os créditos. Fica aí os créditos, depois tem uma participação aí da comissão. Mas, até por isso que eu falei do indivíduo, né? E aí quando eu falava do indivíduo, é também um olhar para si, como que você está contribuindo para essa cultura. Eu entendo que o diagnóstico da cultura como um todo, e até o próprio diagnóstico individual, precisa do seu mentor, né? Do seu espelho que faça essa visão. Mas uma provocação que eu deixo para quem está nos assistindo, em primeiro lugar, não por ordem de importância, mas aqui de lembrança, é a priorização do tempo, né? Aquilo que você prioriza no seu tempo diz muito da cultura que você está criando. Se você está priorizando muito mais o processo burocrático do que o foco no resultado, né, essa é a cultura que você está criando. Ou se você está cuidando muito mais do indicador financeiro do que olhar para o bem-estar das pessoas, essa é a cultura que você está criando. Ou como você falou, né, eu estou olhando mais para o indivíduo sem levar em consideração o todo, é a cultura que eu estou criando. Então eu vejo que tem uma questão de priorização do tempo que nos diz sobre como nós estamos contribuindo para a cultura. Um outro ponto é os valores individuais. Quais são os seus valores, né? Quais são os pontos inegociáveis na sua tomada de decisão? O que você não abre mão? É confiança, é inovação. É família. É família, é melhoria contínua. Eu vejo que cada um de nós precisa ter muita clareza sobre quais são os valores que norteiam as nossas decisões e se eles estão sendo levados em consideração quando a gente toma as decisões. Porque isso também é um motivo de insatisfação, infelicidade e doença, inclusive burnout. Porque se eu estou me dedicando exaustivamente para uma profissão ou para uma empresa, seja ela minha ou de outra pessoa, sem ter uma coerência com os meus valores, isso vai gerar a médio e longo prazo um adoecimento. Então essa também é uma forma da gente se diagnosticar. E que você pode começar sozinho e buscar formas, obviamente, mais amplas de chegar a esse resultado. E olhar para a cultura da sua organização através dos valores reais, né? Então, assim, quais são os valores dessa organização e como que elas falam sobre mim, né? Eu me conecto com esses valores, de fato, ou não. Então, essa também, quando você falou do caso dos RHs, né? Que descobrem o modelo e acabam pedindo para sair, é muito disso, né? Essa tomada de decisão difícil, que olha, não encaixa, eu não vou ser inteiro aqui. Essa é uma palavra que eu também gosto quando a gente fala de cultura, né? Eu consigo ser inteiro, consigo ser espontâneo. Claro que inteiro é de certa forma, uma utopia positiva, né? Mas dificilmente. A espontaneidade Mas a espontaneidade é saúde. A criatividade vem disso, a inovação vai vir disso. Então, à medida que a gente consegue trabalhar essa transparência e o impulso, porque aí você teve o impulso e conseguiu executar, isso é espontaneidade. Total. Então essa é uma provocação também que eu deixo para quem está nos acompanhando aqui até o final. Adeildo, deixa a sua mensagem final aí, seu recado, enfim, obrigado, né, mais uma vez pela tua disponibilidade, pelas ideias, insights, provocações, exemplos, histórias aqui que com certeza trouxeram bastante consistência para essa nossa conversa. Pô, antes de mais nada, agradecer, Matheus. Obrigado. É sempre muito bom estar com você, com o time da Avilon. Parabéns pelo projeto. Legal essa temporada nova começando. Aí o pessoal vai curtir de monte. E o meu recado cara, pensem seriamente em cultura. Não deixa só no slide. Porque o slide, ele fica lá. Você tem que efetivamente aterrissar a cultura. E para você que é CEO, empresário, RH, acredite, a cultura é o que faz a tua estratégia e o teu resultado acontecer. Isso não é romantismo, isso é resultado prático.
Você fazendo isso, com certeza, você vai viver melhor, cara, né? Tem um monte de gente que tem empresa, a empresa vira um peso na vida. Não pode ser assim. Nós temos que usar o nosso trabalho para dignificar as pessoas, a sociedade, e isso tem tudo a ver com cultura organizacional e a cultura do trabalho, né? Então isso é muito bom. Então, obrigado. Sigam a Dell Consultoria, Dell Educação. Isso, deixa aí os arrobas, como é que o pessoal te encontra? @adeildo.nascimento, @Dell Educação, DHEO, Dell Educação e Dell Consultoria. Se você é RH, quer se especializar, a gente tá agora no meio da 5ª turma, mas vai ter mais uma aí pra frente. Está fazendo summits de cultura, está fazendo projetos com a Avilon, então obrigado, é muito legal também, a gente tem clientes em comum, é muito legal, porque a Avilon tem um papel fundamental de trabalhar com as pessoas, o modelo mental, a parte lúdica, experiencial que a Avilon traz é fabulosa, então obrigado, sensacional. Vida longa aí. Para nós, né? E essa parceria também nos abrilhanta e também nos enche de orgulho, né? Porque a gente confia nos diagnósticos de vocês e a gente consegue desdobrar com os nossos clientes a etapa 4, 5, que é o desenvolvimento das pessoas para conectar com essa cultura. E eu agradeço aqui quem esteve conosco ao longo desse episódio. Né? Cultura é um tema fundamental. A gente vai deixar nos créditos alguns links de estudos que comprovam que empresas que investem em cultura têm resultados tanto em clima, tanto em engajamento, tanto financeiro. Isso é comprovado. Então, a liderança que vai além dos resultados tangíveis e também tangíveis quando trabalha de fato a cultura organizacional. Desejamos que você também compartilhe com quem fizer sentido. Se tem alguém que você lembrou ao longo desse episódio, marca, encaminha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deixe seu like, seu comentário, porque isso faz com que a gente reforce essa iniciativa e nos alimenta com o seu feedback, que faz com que a gente continue buscando conteúdos que sejam relevantes, que gerem resultado para você e para quem está ao seu redor. Liderança além dos resultados continua num próximo episódio. Até breve.